Amém, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mantendo até em sintonia com o que o Senhor estava trazendo no momento, aleluia. Vamos meditar brevemente em João, capítulo 6. Que narra justamente, desde que o mundo é mundo, a dificuldade do homem ouvir a Jesus, ouvir a Deus, de se inclinar à vontade de Deus, porque há um preço a ser pago de renunciar à própria vontade. Quantos são que querem renunciar à própria vontade? Aleluia. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro, João 6,60. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada proveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos. Aleluia. Duro este discurso. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, tiveram esta interpretação. E nos perguntamos qual a posição que estes discípulos temporários de Jesus, que me faz recordar da semente que não caiu em boa terra, mas da semente que foi jogada entre os espinhos, e os embaraços fizeram com que essa palavra fosse retirada, porque a porta realmente é estreita, né, irmãos? Sabemos que é com renúncia da própria vontade que alcançaremos a estatura de discípulos do Senhor. Um pouco mais à frente, o mistério se destrincha mais no capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os discípulos, ouvindo esse discurso, abandonaram a Jesus. O versículo 66 diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quantos vimos, irmãos, que têm deixado Jesus para trás? Eu mesmo falo por experiência própria, quantos anos desgarrado da presença do Senhor, sem estar com o espírito alimentado, sem estar permanecendo na palavra, buscando a face do Senhor, buscando conhecer os seus mandamentos, a sua vontade,
para verdadeiramente vivenciar a regeneração e a transformação em um discípulo, em um seguidor, aquele que permanece como uma semente em boa terra, enraizada na rocha, com alicerce firme. Porque como Pedro bem confessou e respondeu: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Oh, aleluia, eu louvo ao Senhor pela consciência que Ele nos deu, que só Cristo tem a palavra de vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quantos por caminhos tortuosos e pervertidos, adulterados, corrompidos, formulando em suas fábulas heresias segundo os seus próprios deleites, fábulas religiosas que alimentam e se encaixam dentro dos seus gostos, das suas preferências, que não os constrangem a largar o seu próprio eu, não interferem e não machucam a sua própria vontade, mas também não produzem salvação, não produzem vida eterna, não produzem santificação, não produzem novo nascimento. Aleluia! E é mistério, irmãos. Versículo 65 diz: eu vos disse, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Jesus já sabia quem ia crer nele desde o princípio. Aleluia! Provérbios 8 que ouvimos hoje foi o próprio Cristo como verbo acompanhador do Pai desde o princípio, arquiteto de Deus, aluno de Deus, fonte da vida, fonte da criação, de todas as fontes, de toda a terra, de todas as alturas, as profundidades, de tudo. Ele já sabia de tudo desde o princípio. E nesse versículo que se segue, vimos mais uma vez a confirmação de Romanos 9:18, que relata que Deus compadece-se de quem quer e tem misericórdia de quem quer. Aleluia! Irmãos, somente as virgens que estavam apercebidas, preparadas, entraram nas bodas para cear com o noivo, para festejar com o noivo eternamente, que é Jesus. A noiva, a igreja que entrou era que estava preparada, era que estava percebida, e Deus tem nos apercebido diante dele, Ele tem nos preparado diante dele, Ele tem nos santificado através da sua palavra, Ele tem alumiado a nossa consciência. Isso é motivo mais do que o suficiente para nos regozijarmos, independente do que cada um tem vivido em sua particularidade. Se regozijar por estarmos sendo dignos de estarmos sendo alistados para o exército do Senhor Jesus. Aleluia! No início do discurso de Jesus sobre a missão, sobre a sua missão, Jesus narra: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, mediante a tudo que o Senhor tem nos mostrado, você que está ouvindo agora esta palavra, faça um exame profundo da tua vida. Você que está afastado da presença do Senhor, você que já conhece os mistérios de Deus, como pode tornar para trás e não andar com o Criador da tua vida? Aquele que se deu a si mesmo por você naquela cruz, como um sacrifício perfeito, suave,
para que possamos nos arrepender verdadeiramente, receber o espírito de arrependimento e sermos limpos de todo pecado. Aleluia! Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Sabemos que somos servos daquele a qual nos inclinamos. Aleluia! Porque o homem natural, os judeus perguntando como consciência de homem natural, como pode tu falar para nós, sereis livres? Aleluia! Se nunca fomos servos de ninguém. E aí Jesus responde: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas Jesus tem as palavras de vida eterna, irmãos. As palavras que podem nos libertar de todo pecado, de toda corrente. E que possamos inclinar nossos corações a cada dia para Ele. Se você que está ouvindo essa palavra ainda tem andado com seus caminhos longe da presença do Senhor, se entrega para Ele hoje. Volta para Ele hoje. Buscai-o enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Aleluia! Quando aquele jovem rico perguntou o que ele necessitava fazer para seguir a Jesus, e Jesus falou: abre mão de tudo que você tem, abre mão das tuas particularidades, das tuas propriedades, daquilo que tu tem como valor nesta terra. E ele se entristeceu porque o seu coração estava preso nas coisas terrenas. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E os discípulos falaram: Senhor, temos largado tudo e te seguido. E o Senhor falou: que promessa, irmãos, que promessa. O Senhor falou para ele: receberás 100 vezes mais. Todo que tiver largado, todo aquele que tiver largado pai, mãe, filhos, qualquer coisa do mundo que estivesse prendendo de estar na presença do Senhor, receberia 100 vezes mais. E a vida eterna. Tem como calcular 100 vezes aquilo que já é incalculável, mais a vida eterna? Só Jesus tem esse poder. Aleluia. Percebidos, irmãos, para não sentirmos como homem natural e nos abalarmos com o discurso da porta estreita, porque a porta é estreita, mas Deus te capacita, Deus te renova, Deus te fortalece. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova na palavra, se renova em dia a dia no conhecimento. Aleluia! Irmãos, o Senhor me traz até no coração aqui a escada para não cairmos diante do Senhor, os degraus necessários a buscarmos Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 4, vamos meditar para finalizar esta palavra. Diz assim: aleluia. Vou puxar do versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Pelo quê? Como a graça e a paz é multiplicada? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo quê? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, que é toda atenção, todo zelo, todo cuidado. Diligência é o interesse e o cuidado aplicado na execução de uma tarefa, de uma missão.
motivemos a ser diligente, irmãos, sabendo que a diligência acrescenta, olha a matemática do céu, acrescenta a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal ao amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não tem desculpa, irmãos, porque se largarmos a Jesus, se sentirmos o peso e abandonarmos o caminho, é porque não vigiamos em perseverança, de jejum, de oração, de diligência, de fé, de poder, de ciência, de temperança, de paciência. Temos que frutificar diante do Senhor. É sabido que o dono da lavoura, o lavrador, ele vem a fim de recolher os frutos. O poder está nos frutos, o conhecimento está nos frutos. São os frutos que mostram quem você é, que provam de ti, do teu caminho. Acabou o tempo de menino, irmãos, é hora de frutificarmos diante de Deus, porque só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhuma festa, nenhum homem, nenhuma celebridade, nenhum político, nada neste mundo, irmãos, tem algo para te dar, mas Jesus tem as palavras de vida eterna. Aleluia! Mas é necessário que permanecemos nele e venhamos a ser verdadeiros discípulos, conhecendo a verdade e sendo liberta por ela, a qual chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. Esta palavra venha penetrar no teu coração, irmãos. Quem quer que esteja ouvindo nessa hora, Jesus entra no coração dele, entra no coração dela agora. Tira todo o embaraço, traz para a tua presença, Senhor. Mostra as tuas palavras de vida eterna. Desperta o desejo sincero e genuíno de militar legitimamente e buscar a tua face. Aleluia! Porque é tu que se compadece, é tu que entregaste as ovelhas a qual tu já formaste desde antes da fundação do mundo na mão do teu Filho. E nenhuma delas será arrebatada, mas ainda quantas estão desgarradas da tua presença. Traz, Jesus, nessa hora, de volta para o bom pastor. Aleluia! E assim eu já agradeço pela transformação na tua e na minha vida, em nome de Jesus. Amém. E assim